E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou falar alguns métodos que a gente pode usar para resolver equações e calcular raízes de funções. Uma equação é simplesmente uma expressão que envolve uma igualdade e pelo menos uma incógnita. E a gente está interessado em resolver equações de uma incógnita sobre os números reais, ou seja, encontrar um número real que quando eu coloco no lugar da incógnita vai fazer a igualdade ficar verdadeira. Primeiro eu quero que você se convença que toda equação pode ser escrita dessa forma aqui. Quer dizer, eu tenho uma igualdade e uma expressão que envolve a incógnita de um lado e do outro. Eu posso passar tudo para um lado, subtrair tudo de um lado. Vai ficar uma expressão envolvendo x. Para cada valor de x, essa expressão toma um valor diferente. Eu posso ver isso como uma função de x e do outro lado vai ficar zero. Então o problema se transforma em encontrar as raízes dessa função. As funções mais simples que a gente pode ter são funções cuja expressão envolve apenas soma e multiplicação, ou seja, funções polinomiais. Quando é uma função do primeiro grau, é muito fácil. Subtrair b, dividir por a, isolo x, tranquilo. Segundo grau, Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, suave. Terceiro grau, tem as fórmulas de Cardano. Primeiro eu preciso transformar essa equação, eliminar o termo quadrático, transformar essa equação numa equação desse tipo aqui, onde z é a variável. E aí uma raiz dessa equação é dada por essa expressão aqui, que já não é muito bonita. E aí eu diminuo o grau do polinômio usando o método de Breuer-Ruffini e transformo na equação quadrática e eu volto para a básica. Para equações de quarto grau, tem as fórmulas de Ferrari. Só que essas fórmulas são tão grandes que eu fiquei com preguiça de colocar ela aqui. Para grau maior que 5, tem o teorema de Abel-Ruffini. Não pode existir uma fórmula geral para resolver equações algébricas de grau 5 superior. Isso não significa que polinômios de grau maior ou igual a 5 não tenham raiz. Existem polinômios para os quais essas raízes não podem ser expressas usando soma, subtração, divisão, multiplicação em raiz quadrada. O melhor que a gente pode fazer de forma geral é usar métodos de aproximação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar mais ou menos onde é que está a raiz, ou seja, encontrar um intervalo AB que contenha uma, de preferência somente uma raiz da equação f de x igual a zero. E depois a gente vai melhorar a raiz até que ela atinja o grau de precisão requerido. Uma das formas de encontrar um intervalo que tem uma raiz é esse resultado aqui, que é uma consequência do teorema do valor intermediário. Se f é uma função contínua no intervalo AB, e a imagem da função nos extremos tem sinais distintos, ou seja, quando eu multiplico os dois isso dá um número negativo, então f tem pelo menos uma raiz em AB. Esse resultado é bem intuitivo se você olhar graficamente. Os sinais de f de a e f de b serem opostos significam que os pontos correspondentes a e b no gráfico da função estão em lados opostos do eixo horizontal. Então, em algum momento entre A e B, o gráfico tem que usar o eixo horizontal, ou seja, a função tem uma raiz lá. Um jeito de verificar se a raiz é única no intervalo é mostrar que a função é crescente ou decrescente, por exemplo, através da derivada. Se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, ao longo do intervalo, a função é decrescente. Porque se a função for crescente ou decrescente, em particular ela vai ser injetora, então ela não pode atingir o zero mais de uma vez. Vejamos um exemplo. Considere a equação x³ menos 9x mais 3 igual a zero. Essa expressão aqui, vamos chamar de f de x, e vamos calcular a f em alguns pontos. Por exemplo, f de 0 é 3. F de 1 é menos 5. Então aqui a gente já pode perceber que essa função tem uma raiz entre 0 e 1, porque as imagens do 0 e do 1 têm sinais opostos. Então no intervalo 0, 1, essa função tem uma raiz. Uma outra forma de localizar as raízes é através do gráfico. Aquela equação também pode ser escrita dessa forma: x³ igual a 9x menos 3. Então qualquer solução dessa equação continua sendo solução dessa aqui. E soluções dessa aqui são os pontos onde a função x² coincide com a função 9x menos 3, ou seja, onde seus gráficos intersectam.
A gente sabe que o gráfico de x ao cubo tem mais ou menos esse formato. E o gráfico de 9x menos 3 é uma reta que passa por esse ponto aqui e por aqui assim. Então dá para perceber claramente que aqui entre 0 e 1 tem uma interseção. Que aqui esse gráfico vai continuar, né, subindo mais rápido do que a reta, então aqui vai ter uma interseção também. E aqui esse gráfico da função x ao cubo decresce mais rápido do que a reta. Então aqui embaixo também vai ter uma interseção. Vamos conferir então. Então essa raiz aqui a gente já tinha descoberto. Vamos conferir que existem outras duas raízes aí fora do intervalo 0, 1. Isso é intuitivo, mas a gente tem que verificar através do teorema. Então, calculando o valor de f mais alguns pontos, a gente sabe que f de 2 é menos 7 e f de 3 é 3. Então, essa função também tem uma raiz no intervalo 2, 3. Agora, do outro lado, a gente tem f de menos 1, que é 11, f de menos 2, 13, e f de menos 3, que é 3. Note que aqui o teorema não permite dizer nada sobre as raízes nesse intervalo aqui, certo? Entre menos 1, menos 2, ou entre menos 2 e menos 3. Não quer dizer que não exista a raiz ali. O teorema não fala que não existe. Ele não fala nada sobre o caso onde os valores têm o mesmo sinal. Mas se a gente calcular f de menos 4, a gente vai encontrar menos 25. Aqui não, mas nesse intervalo aqui, o teorema garante que existe pelo menos uma raiz da função ali dentro. Então, no intervalo menos 4 a menos 3, a função tem uma raiz também. E como ela é um polinômio de terceiro grau, ela tem no máximo 3 raízes. Então, tem um aqui dentro, um aqui e um aqui. Tem exatamente 3 raízes reais. A gente vai definir como o erro absoluto de uma aproximação a diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Ou seja, se eu denotar por x o valor real e x barra o valor aproximado, então o erro absoluto vai ser dado por x menos x barra. É claro que, em geral, eu não tenho o valor exato. Então, o que eu posso obter é apenas uma cota superior para o módulo do erro absoluto. Por exemplo, a gente sabe que o π está no intervalo 3,14 e 3,15. Então, se eu tomar qualquer número nesse intervalo como uma aproximação para π, o erro cometido certamente vai ser menor que 0,01. Agora, suponha que eu tenho x barra, uma aproximação para uma variável x, com valor de 2112,9, de forma que o módulo do erro absoluto seja menor que 0,1. E uma aproximação y barra para uma variável y, com valor 5,3 e erro absoluto menor que 0,1. Será que eu posso dizer que os dois números estão representados com a mesma precisão? Dependendo do caso, não dá. Por exemplo, um erro de 10 centavos numa conta de R$5 é mais significativo do que um erro de 10 centavos numa conta de R$2.000. É por isso que, em alguns casos, é mais apropriado usar o erro relativo. O erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor da aproximação, ou seja, x menos x barra dividido por x barra. Então, calculando o erro relativo no caso anterior, nós temos que o erro relativo de x é 4,7 vezes 10 a menos 5 e o erro relativo de y é 0,02. Então, o erro relativo é indicado quando o tamanho do erro tolerável depende do tamanho da medida. Quando a gente trabalha com métodos de aproximação, é muito importante ter uma estimativa do erro cometido nessa aproximação. Os métodos que a gente vai ver aqui fornecem uma sequência x0, x1, x2 até xn, e espera-se que essa sequência se aproxime indefinidamente da raiz. Mas a sequência pode nunca atingir a raiz exata, até porque essa raiz pode nem ser representável no sistema numérico do seu computador. Então a gente tem que estabelecer um critério de parada para os nossos algoritmos,
que é o que vai determinar se uma solução é boa o suficiente, ou seja, se o erro associado a essa solução é tolerável. Como estamos procurando a raiz de uma função, pode ser que eu esteja satisfeito quando o valor da função no ponto for suficientemente próximo de zero. Mas esse teste pode ter alguns problemas. Por exemplo, a função pode se aproximar muito de zero e voltar, e a raiz pode estar em outro lugar, longe daquele ponto. Outro tipo de critério de parada utilizado é o teste de erro absoluto. Eu vou parar quando a distância entre os pontos consecutivos da sequência for muito pequena. Isso faz sentido porque a gente espera que a sequência se aproxime da raiz exata. Então, à medida que os pontos se aproximam dessa raiz, os pontos consecutivos da sequência se aproximam uns dos outros. E, finalmente, temos o teste de erro relativo, que leva em consideração não só a distância de pontos consecutivos, mas também a localização desses pontos. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou apresentar e justificar brevemente os algoritmos conhecidos como método da bisseção e o método de Newton-Raphson. Até a próxima!